Vale a pena morar numa cidade pequena? Saudações, pessoal. Eu sou o Dash. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha, questão de segurança, espaço, conforto, a cidade pequena vai te proporcionar melhor. Nessa última mudança assim que eu fiz eu fui ver casas numa cidade menor assim, chamada Biporã aqui, que é uma cidade colada aqui em Londrina. Eu tava procurando casas assim, de uma média assim de 800, 900 reais, que era o que cabia no bolso. E, rapaz, cada casa que eu achava nesse valor assim, eram casas assim, de um nível, olha, muito boas assim. Eu achei casa de 3 quartos assim, em Biporã, por 850 reais. Aqui em Londrina isso aqui é impensável. Londrina é a cidade maior aqui, de 600 mil habitantes. As casas de 900 reais em Biporã, em Londrina seriam 1.400, 1.600, eu não tô nem brincando, no mínimo. Nesse valor de 800 a 1.000 reais aqui em Londrina, você vai achar lá nos distritos assim, bem afastados assim, acho que é até mais longe que Ibiporã, ou casas bem antigas assim, ou fundo assim, que eu não recomendo. Logo, logo eu vou fazer um vídeo sobre morar em fundo. Nossa, é horrível. Mas eram casas judiadas assim, antigas, kitnet também, que não tinha muito espaço. E com 800 e 1.000 reais assim em Biporã, eram casas de quintal próprio, bem grandes, uma infraestrutura bem melhor. E a segurança também é outro fator importante assim para você mudar para uma cidade menor. Era uma cidade bem segura assim quando eu fui lá. Certo, tem regiões assim que você tem que tomar cuidado, mesmo sendo cidade pequena assim. A não ser que seja uma cidade bem pequenininha assim. Aí você pode andar tranquilo, deixar carro sem trava assim, sem alarme. Mas tem um principal fator assim que me deixa com o pé atrás assim em cidade pequena, que é o mercado de trabalho. Você tem que depender da economia local para tirar renda. É meio complicado assim, você tá num lugar que o dinheiro não circula com a mesma velocidade da cidade grande. E a média salarial dessas cidades costuma ser bem menor também. Tipo, você ganha no custo de vida, mas vamos supor que você trabalha. Acaba ficando elas por elas. Tipo, você morar numa cidade pequena, às vezes a média salarial assim é 20, 30% a menos. E o mercado de trabalho da cidade pequena, em média também, vai ter as médias também, consegue ser bem mais difícil de entrar do que cidade grande. Muitas vezes você vai precisar de uma rede de contatos para facilitar as coisas. Pessoas conhecidas assim para te indicar no lugar assim, olha, vou falar a verdade, às vezes é até uma zona de guerra assim para você entrar num emprego de cidade pequena, seja, eu acho que é até mais difícil que entrar numa cidade grande. Certeza, certeza. Pois nessa cidade o pessoal praticamente casa com o emprego, não quer sair. Por fator comodidade, assim, com medo de ser demitido e não achar outro emprego, por isso mora numa cidade menor. A rotatividade costuma ser bem menor também. Por isso que muitas pessoas dessas cidades assim vêm para Londrina aqui, que é a cidade aqui que eu moro, para trabalhar assim, Londrina, Cambé, Rolândia, assim, que são cidades do lado assim, elas vêm aqui para trabalhar, pois elas não acham trabalho lá nas cidades pequenas. E não há incentivo do governo assim para industrializar essas regiões também. E vou falar a verdade, se você está em idade produtiva, você fica meio sem rumo nessas cidades. A não ser que você tenha um negócio próprio assim, ou você trabalha para a prefeitura. E te levando o caso de Biporã mesmo. É uma cidade tranquila, calma.
Eu vou lá vez ou outra. E realmente, cara, eu queria morar em Biporã, mas não deu certo. Mas isso foi até bom, eu acho. Pra mim, eu acho que organizar melhor assim e criar uma situação que eu possa me mudar para uma cidade menor, uma certa estrutura, pois você não pode ir lá com a cara e coragem lá sem planejamento. E meu propósito, sim, é morar numa cidade pequena, assim, cidade mais calma. A vida inteira eu tô morando numa cidade caótica, assim, grande, assim. Mas eu tenho um modelo de cidade que sim, eu quero morar numa cidade pequena. Mas eu não quero mudar muito afastado do grande centro de algumas cidades. O modelo de cidade que eu queria morar são as cidades chamadas cidades satélite. Pois, ao meu ver, o problema nem é se a cidade ser pequena. Tem muitas cidades pequenas, boas, com certa infraestrutura, que são perto de regiões metropolitanas e de fácil acesso a cidades grandes e médias. Ou seja, se você não conseguir oportunidade nessa cidade, você pode ir umas. Você tem transporte ali que você pode ir lá conseguir renda na cidade grande. Morando nessas cidades, tipo, nessas cidades pequenas, você economiza no custo de vida, o principal sendo a moradia. E quando precisar, você tem o auxílio da cidade grande, assim, para lazer, compras e até saúde. Esse é importante também de se levar em conta, sem se deslocar horrores, assim. Mas a tal da cidade pequena isolada é complicado, cara. Eu não moraria. Não sei se tem alguém que assiste meus vídeos que mora em cidade pequena isolada. E todo mundo fala mal. Muito por causa da infraestrutura, falta de oportunidade, muito isolado assim. Tipo, se der um piripaque no você, nossa senhora. É muito isolado assim. Tipo, você fica muito doente mesmo, é um sacrifício. E pra mim já é um problema assim morar numa cidade pequena muito afastada. Eu não moraria. Passa a ser um problema se for de 30, 40 quilômetros pra cima. O pessoal pode falar que é até pouco, mas já é meio difícil se você não tem transporte próprio. Te deixa muito isolado geograficamente. Querendo ou não, o fator geográfico influencia muito nas oportunidades. Pois quem tem a vida feita, aposentado, tem estabilidade assim financeira, não depende da economia local assim para tirar dinheiro. Pode ter um negocinho lá que ele faz para viver, então não depende da economia local. Agora, se você precisar da economia local, se você não encaixa dessas oportunidades, é difícil a vida de você na cidade pequena. Também pode incluir pessoas de trabalho remoto, que é o que muitas pessoas de trabalho remoto estão fazendo também. Que tem o melhor dos dois mundos. Tipo, morar numa cidade menor, que não precisa sair de casa para fazer renda. Você pode fazer a sua renda no computador. Aí é um. Aí você tem o melhor dos dois mundos. E eu acho que o pessoal que trabalha com isso é o que mais quer. Morar numa cidade menor, ter o custo de vida menor, ganhar mais do que a média salarial da cidade. Você vai ter uma vida de rei. Mas a cidade pequena é boa quando você está numa situação de vida bem estabelecida. Agora, se você não está numa idade produtiva, eu já não acho tão interessante. E cara, eu visito essas cidades vez ou outra e é gostoso para visitar. Mas é parado até demais. Se você gosta de correria, se você gosta de lazer assim, já não é atrativo. Eu gosto de calmaria assim. Mas a calmaria tem que ser acompanhada
de, como se diz, de oportunidades, de formas de você fazer renda. E se eu atingir um nível de vida que eu não tenha que me preocupar com trabalho presencial ou economia local, provavelmente eu vou morar numa cidade pequena. Eu tenho algumas assim na cabeça assim que eu pretendo morar. Mas tinha uma modinha antigamente, é até bom falar isso, que os influencers falavam que o pessoal tinha que morar no mato. Chove, você tem que ir morar no mato. E a maioria falava por modismo, pois boa parte nunca viveu a realidade de morar numa cidade menor. Sequer visitava. Tipo, a pessoa às vezes morava numa cidade grande, mas influenciava as outras pessoas a morar numa cidade pequena. Assim com a cara e coragem, eu não recomendo. O ideal é sempre pesquisar e visitar também, se possível. Tirar assim, tempo de férias assim, de 1, 2 semanas, para ver o dia a dia do local, como que funciona as coisas. Não é simplesmente tomar uma decisão às cegas, pois seja morar em cidade pequena ou seja ir morar numa cidade grande, você não pode tomar uma decisão às cegas. Você tem que se planejar e organizar as coisas para a mudança ser a adaptação ser mais rápida, pois você vai ter que se adaptar. Seja você fazendo mudança de cidade pequena, seja fazendo mudança de cidade grande, que não é fácil viver aqui também não. E a experiência de viver na cidade pequena vai depender muito do seu momento de vida. Se tu tiver no início assim precisando fazer carreira, construir algo ou investir até, eu não recomendo. A não ser por uma situação bem específica, assim, vou fazer um negócio lá que não tem na cidade pequena. Pode dar certo. Mas tem que ser bem pesquisado isso. Mas por várias pessoas que falaram para mim, a principal dificuldade é a dificuldade de fazer renda. Isso é o principal fator que afasta as pessoas de morar nessas cidades. Agora, se você está bem estabilizado, tem uma rendinha legal, que você não precisa muito do fator economia local, muda totalmente a perspectiva. É uma decisão que tem que ser tomada, que não pode ser tomada, por assim dizer, por modismo e emoção, tem que ser tomada por razão e muita pesquisa. Essa é a minha opinião. No final vou deixar alguns vídeos das cidades assim que eu tava vendo para morar. São cidades legaisinhas assim, cidades coladas de Londrina assim, com certeza na região. Tipo, se você mora numa cidade grande, tem regiões assim, cidades satélites assim que você até pensa em morar assim. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Fui!